Oi, gente! E aí? Conseguiram fazer o exercício de casa? Conseguiram passar pelas 4 etapas que a gente conversou? Que é observar o fato sem julgar, ver quais são os sentimentos que emergem quando você observou aquele fato, as necessidades que estão por trás, que estão na raiz daqueles sentimentos e também conseguir formular um pedido bem específico para que essas necessidades possam ser supridas e que aquele sentimento possa ser apaziguado? Então, na aula de hoje, a gente vai aprofundar técnicas nessas 4 etapas. Vem comigo! Então, vamos começar pelo primeiro passo, que é observar sem julgar ou avaliar. A grande dificuldade nesse primeiro passo é porque a gente está acostumado a usar uma comunicação que bloqueia a empatia. Mas como assim, Juliana? Uma comunicação que bloqueia a empatia? Lembra quando eu conversei com você na primeira aula que quando acontecem situações, a gente já quer definir isso está certo, isso está errado. Ah, gostei disso, não gostei disso. Isso, em verdade, são julgamentos moralizantes. A gente quer dizer, a gente tem dentro de nós esse tribunal da inquisição interno, sabe? A gente olha, a gente acusa, a gente julga e, de alguma forma, a gente também é o carrasco da outra pessoa. Porque existem punições que não são físicas, né? Que geralmente carrasco é cortar a cabeça. Mas existem outras formas de você punir a pessoa. Você pode ridicularizar a pessoa, você pode ser grosseiro, você pode simplesmente até ignorar. A pessoa falar alguma coisa, você vira a cara. Todas essas formas são formas de punição, partindo do pressuposto que a pessoa está errada. Ou seja, você observou aquilo e, ao invés de buscar isso que a gente está falando, sentimentos e necessidades, você fez um julgamento moralizante e disse, ele está errado. E, inconscientemente, você entende que o outro merece uma punição. E aí vai reagir com essa comunicação que aliena, uma comunicação que afasta o outro. E, em verdade, não só afasta o outro, você faz com que o outro entre em um estado de defesa. E aí vira aquele jogo de tênis, né? Você ataca, a pessoa ataca de volta. Você ataca, a pessoa ataca de volta, na expectativa que o outro faça a bola cair. Isso, na realidade, vira um ciclo vicioso, né? Agora, vamos combinar que a gente tem um vocabulário muito mais rico para julgar do que para nomear sentimentos, né? Me diga aí, se acontece uma situação chata e aquela pessoa que você está com raiva, imagina a quantidade de coisa que você consegue dizer dela. Que ela é chata, que ela é insensível, aquela pessoa não me escuta, ah, não tem jeito, é como se estivesse falando com a parede, você sempre faz isso. Todas essas formas são formas de comunicação alienante. Ou seja, você dá rótulos, você critica, você deprecia, você sempre faz isso, você nunca me ouve. Será mesmo que a pessoa nunca te ouve? Em nenhuma situação a pessoa te ouve? Ou seja, você generaliza, faz com que a pessoa simplesmente se sinta diminuída. Nossa, eu nunca ouço a pessoa. Quando aquilo ali, ela escuta, não é verdade, faz com que ela entre em estado, como a gente conversou, em estado de defesa. Eu vou me defender. Ah, sim, eu lhe escuto sim. E aí a pessoa vai trazer para você outra crítica. E entra naquele ciclo vicioso que a gente conversou. Sem contar aquelas vezes que a gente reage pelo fato passado, né? A pessoa fez alguma coisa, mas a gente não reage por aquele fato específico. A gente reage por fatos anteriores. E que aquele fato ali foi apenas um gatilho. É um gatilho emocional que faz você ter uma resposta automática. Que você não dá nem chance da pessoa se defender, você não dá nem chance de um diálogo, você simplesmente lembra de tudo e pá, já dá o seu julgamento, você já entra no seu tribunal de inquisição e você tá se achando certo e aquela pessoa lhe magoou e a pessoa tá errada e merece a consequência do erro. Sem contar que existe um hábito
de negação de responsabilidade. Ou seja, geralmente a gente fala assim, você me fez sentir isso, como se a pessoa fosse culpada pelo nosso sentimento. Ou, por exemplo, quando a gente diz, você não me deu escolha, eu tive que fazer isso. Mas será realmente que a gente não tem escolha? Ou será que a gente não tem consciência das escolhas que a gente faz? Por exemplo, você trabalha numa empresa e você é de RH e o seu chefe diz que você tem que demitir Maria, né? E aí você demite Maria e você se sente mal e aí no happy hour você está conversando com um amigo e vai dizer, porque eu tive que demitir Maria. Mas será que você teve ou você escolheu? Porque, em verdade, tudo é uma escolha, embora não sejam escolhas prazerosas. Aí você pode dizer, eu demiti Maria porque eu preciso do meu emprego e eu escolhi acatar a cadeia de comando. Ou seja, você está se responsabilizando pelos seus atos e não colocando a responsabilidade do ato em um fator externo além do seu poder. Isso é uma forma muito interessante de a gente ressignificar a forma que a gente fala. Outro ponto interessante é a gente entender a ação do outro não como causa do nosso sentimento. A ação do outro é um estímulo ao nosso sentimento, em razão da necessidade que não foi atendida. Ou seja, é a sua necessidade não atendida que te faz sentir dessa forma e aquela ação do outro é apenas um gatilho. Então, essa mudança de pensamento faz toda a diferença, porque você vai se autorresponsabilizar pela sua necessidade e pelo sentimento. E aquele fato vai ser apenas um gatilho, como é tudo na vida, né? A gente vivencia situações justamente para a gente aprender a lidar com as nossas necessidades e sentimentos de uma forma mais madura. E esse é um pensamento novo? Não, esse é um pensamento estoico. Tem uma frase de Epíteto que diz o seguinte: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Ou seja, uma mesma situação para você pode ser incômoda e para outra pessoa não ser. Então, é a situação que é errada ou simplesmente essa situação trouxe alguma necessidade, te apontou dentro de você, alguma necessidade não atendida e que te fez sentir algum sentimento específico ali. Vê como é diferente? Ou seja, os seus sentimentos e suas necessidades são responsabilidade sua. Não são os fatos que são responsáveis por isso. E isso, às vezes, nos traz um pouco de pânico, sabe? Porque a gente está acostumado a responsabilizar fatores externos, porque isso nos coloca numa posição de vítima. Porque essa posição de vítima é confortável. A gente não quer assumir a responsabilidade dos nossos sentimentos. A gente não quer dizer, eu preciso disso. A gente não quer mostrar que é frágil. A proposta da CNV é mudar esse paradigma para você poder ir para a autorresponsabilidade. Tá, isso aqui é meu. E a partir do momento que é seu, você pode mudar. Não é ninguém que vai mudar. É você que tem. Então, ao mesmo tempo que dói, essa autorresponsabilidade, ela te alavanca para você poder ter autonomia. Essa é a diferença. Quando você é vítima, você não tem autonomia. O outro que tem poder sobre você, entende? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos do que são observações e do que são avaliações, ou seja, situações em que a gente avalia, que a gente julga. Quando a gente diz, você é generoso demais, quando você está usando o verbo ser sem se responsabilizar pela avaliação. Como seria uma forma de você fazer uma observação? Quando vejo você dar para os outros todo o seu dinheiro do almoço, acho que você está sendo generoso demais. Ou seja, você não está definindo a pessoa como generoso demais. Você é generoso demais. Você não está generalizando, não. Você está trazendo um fato concreto que ela deu o dinheiro todo do almoço. E isso fez você achar ele generoso demais. Porque também não é a verdade absoluta. É a sua opinião, é a sua avaliação. Então você traz essa observação com um contexto avaliativo, mas que você traz toda a responsabilidade da avaliação para você e não como uma verdade absoluta do universo, entende? Outro exemplo, se você fala assim, João vive deixando as coisas para depois. Quando a gente usa esses verbos vive, esses verbos têm um sentido avaliativo. Uma forma diferente para você usar seria João só estuda na véspera das provas.
Isso é um fato. Ele só estuda nas vésperas das provas. Agora, se você chega para ele e diz, você vive deixando as coisas para depois, não é totalmente diferente do que você dizer, você só estuda na véspera da prova. É um fato, inconteste. Então, quando você vai observar, tenta ser específico. Tenta não generalizar, tenta não rotular a pessoa, sabe? Trazer elementos que façam a pessoa se sentir desconfortável. Porque se ela se sentir desconfortável, ela não vai ouvir nada mais que você falar, sabe? Então, traz, aquela sensação de aterramento, tá? Esse fato aqui. E aí ela vai conseguir ouvir o restante que você vai trazer na mensagem. Outro exemplo, se você diz, Carlos é feio, você está definindo ele como feio. Você está trazendo um advérbio ou adjetivo que é feio e dizendo que é a natureza dele, não está trazendo que é uma avaliação sua. Uma forma de você observar, trazendo a autorresponsabilidade, é você dizer, a aparência de Carlos não me agrada, é a sua opinião. Ou seja, isso é uma diferença que você pode não achar relevante, mas faz toda a diferença para quem escuta. Porque a pessoa não vai se sentir julgada e sim vai estar olhando que é uma opinião, que é um ponto de vista. Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, tente sempre trazer que é a sua perspectiva, que é o seu ponto de vista e não a verdade universal. Para você tentar trazer uma linguagem que seja menos avaliativa, é interessante a gente tentar evitar palavras como sempre, nunca, jamais, porque geralmente elas são usadas como exagero de linguagem. Elas não trazem uma mensagem específica, ela traz um exagero, ou seja, você está sempre atrasado, você nunca me escuta. É diferente se você chega a dizer assim, você chegou atrasado para o jantar que nós marcamos às 8. É um fato. Sei lá, a pessoa chegou às 9 e o jantar foi marcado às 8, isso é um fato. Ou, por exemplo, em vez de você dizer para o outro, você não me escuta, você pode chegar e falar, ontem à noite, quando eu fui falar com você sobre o meu problema no trabalho, você não me escutou. É um fato específico, você tem que tentar trazer a situação específica, trazer o contexto que lhe deixou desconfortável. Então é muito importante isso, tentar evitar essa generalização que é um vício de linguagem, assim. Não é que a gente esteja errado, é porque a gente foi acostumado a falar dessa maneira. Então a CNV é um convite de mudança realmente da forma que a gente se comunica. E não é fácil, porque a gente está acostumado a falar dessa forma há muitos anos. A gente sempre falou assim, né? E usando sempre, né? Ou seja, você vê que não é algo fácil, mas é um convite que eu te faço para que a gente consiga realmente modificar a forma que a gente se comunica. E você percebe que quando você utiliza palavras como sempre e nunca na sua comunicação, você dizendo você sempre chega atrasado, você nunca vai mudar, em verdade você está definindo a pessoa, você está classificando ela como ela não tivesse possibilidade de ser diferente daquilo. Por outro lado, se você deixa bem específico, nas últimas 4 vezes que nós marcamos uma reunião, você chegou 30 minutos atrasado. Você dá a chance para que a pessoa, na próxima reunião, chegue na hora. Mas quando você define, você é uma pessoa atrasada, em verdade aquele rótulo, você não dá a chance da pessoa ser diferente. Os rótulos passam a ser como se uma definição da essência da pessoa. E, em verdade, não é. Outras palavras também que denotam, que confundem a gente se é uma observação ou se é uma avaliação, são as palavras frequentemente e raramente. Ou seja, uma mãe fala para o filho, você frequentemente não faz a lição de casa. É a mesma questão do sempre e o nunca. É aquela sensação de que é uma pessoa que não vai fazer a lição de casa. Mas se você fala, na última semana, 3 vezes você não fez sua lição de casa, você também está trazendo uma especificidade, você está mostrando o fato concreto e não rotulando a pessoa com aquela sua frase quando ela é genérica. Então, nesse primeiro passo, a gente pode resumir um pouco os pontos que você tem que ficar atento para conseguir observar sem julgar. O primeiro passo realmente é mudar esse paradigma da gente de certo e errado para gosto e não gosto. Você vai olhar para a situação e você vai assumir que você não gostou daquela situação e buscar trazer a especificidade daquela situação. Porque, lógico, não existe uma imparcialidade absoluta,
mas a gente pode se responsabilizar pelo nosso ponto de vista. E não simplesmente dizer, você errou, mas dizer que eu não gostei de tal atitude. A gente também precisa, para conseguir observar, sem julgar, evitar culpar, rotular o outro, trazer comparações, né? Parece que eu estou falando com a parede, depreciar, criticar. E essas palavras que a gente conversou que deixam a frase meio vaga, meio genérica. Como eu falo, contexto e especificidade. É muito importante nesse ponto aqui de observação e, em verdade, em todos os pontos da CNV. O objetivo da CNV é trazer realmente clareza e um ponto específico para que possa trazer um pedido específico. E também tentar sair do paradigma que a gente conversou da sobrevivência e competição para convivência e colaboração. Então, quando acontecer algo, em vez de você ter uma resposta automática e julgar e agir, respira e aí você observa aquela situação e tenta observar exatamente o que te incomodou, como a gente conversou aqui nos minutos passados. Ou seja, tenta focar no fato em si, observar um contexto determinado e um tempo determinado. Tenta sempre trazer qual foi o tempo, às vezes, o momento. E aí você vai realmente conseguir trazer na sua fala a observação de uma forma sem avaliação. E agora que a gente observou o fato, vamos para o segundo passo, que é identificar e expressar os sentimentos que a gente teve quando observou aquele fato. Nesse passo de identificar e expressar sentimentos, é importante a gente saber distinguir sentimentos de pensamento. A gente tem um vício de linguagem com o verbo sentir. Nós utilizamos a frase geralmente assim, sinto que não consegui um acordo justo. Esse verbo sentir aí, sinto, ele pode ser substituído por penso, creio, acho. Porque, em verdade, quando a gente fala sinto que não consegui um acordo justo, a gente está fazendo uma avaliação e não expressando um sentimento. Porque que não consegui um acordo justo não é um sentimento, é uma avaliação sobre o acordo. Da mesma forma, os sentimentos também não são expressos de forma clara quando depois da palavra sentir, nós não colocamos um sentimento específico, e sim termos como que, como se, ou ela, eu, eles, ou o termo que seguido de palavras que se refiram a pessoas. Por exemplo, me sinto como um idiota, né? Ou também, sinto que eu tenho que estar constantemente disponível. Ou sinto que meu chefe não gosta de mim. Todas essas frases não são sentimentos, e sim avaliações. Eu não estou expressando o meu sentimento, mas sim fazendo julgamento sobre as ações dos outros. Da mesma forma, é importante a gente distinguir o que a gente sente e o que a gente pensa que é. Por exemplo, quando eu falo, sinto que sou um mau cantor. É diferente se eu dizer assim, eu me sinto frustrado com minha performance de canto nesta noite. Eu não estou me definindo como um mau cantor. Eu só estou dizendo que nesta noite eu não gostei da minha performance. A gente tem que saber distinguir o que a gente sente e o que a gente pensa que os outros pensam da gente, sabe? Porque você pode dizer, eu me sinto excluído pelos meus colegas de trabalho. Você está avaliando a ação dos seus colegas de trabalho. É diferente se você chegasse e disser assim, ontem, quando vocês foram para o happy hour e não me chamaram, eu me senti triste, porque eu gostaria de participar de momentos juntos com vocês. Percebe como é diferente? Quando eu digo eu me sinto excluído, eu estou dizendo você me exclui. Eu estou acusando o outro. Então, todas essas formas de linguagem também não estão expressando sentimento. É difícil, né? É complicado, mas vamos junto que você vai ver que com a prática isso vai se tornar mais natural para você. Percebe como a nossa linguagem está muito misturada entre pensamentos e sentimentos? A gente geralmente consegue identificar os pensamentos, as críticas, mas a gente não consegue identificar exatamente o que a gente sente. Essa capacidade de dar nome aos sentimentos na inteligência emocional se chama de autoconsciência,
que é a capacidade de você observar uma situação e nomear exatamente aquilo que você está sentindo. E ir além dos sentimentos mais tradicionais de felicidade, tristeza e raiva. Porque dar nomes aos sentimentos significa dominar seus sentimentos e não ser dominado por eles. Porque dominus é dar nome. E não no sentido de você dominar, de você estar por cima deles. Não, é você realmente conseguir compreendê-los, é você integrar o sentimento. Isso que é dar nome, é você dominar. Da mesma forma, essa dominação dos sentimentos, esse dar nome aos sentimentos, te permite ter consciência das suas emoções, de você controlar as emoções. Não no sentido de controle, de você restringir, de você sufocar. Não no sentido de controle, de você restringir, de você moldar, mas o controle no sentido da palavra control, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V. É você direcionar, você utilizar aquela emoção, você saber direcionar a sua emoção. Ou seja, você está no banco de motorista das suas emoções. É você poder dar direção e intensidade. Então, imagina que a emoção é um carro e você está lá sentado e você está vendado e está com o pé no acelerador e você não está vendo para onde aquele carro está indo. Isso são emoções desgovernadas. Mas se você segura no volante, você tem consciência de que daquela emoção e você pode acelerar ou frear de acordo com a sua autoconsciência, você não vai atropelar quem está passando pela frente. Entende? Você vai, com a emoção, direcionar ela para onde você quer ir. Porque uma emoção desgovernada é igual a um carro desgovernado. Ele atropela as pessoas pela frente. E eu tenho certeza que você não quer atropelar as pessoas. Você não quer atropelar as pessoas com suas emoções. Você quer poder comunicá-las para que o outro entenda o que acontece dentro do seu mundo interior. E é isso justamente a proposta que a gente traz com a CNV. Então, para você conseguir ter autoconsciência dos seus sentimentos, o primeiro passo é você não utilizar palavras genéricas, dizer assim, eu me sinto mal com isso, eu me sinto bem com isso. Tenta ser mais preciso, mais específico, dizer realmente as emoções. E veja, existem emoções boas, estou alegre, estou entusiasmado, seguro, otimista. E também existem as emoções quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Que é, estou triste, ansioso, desconfortável, aflito, angustiado, desnorteado. Percebe que as emoções vão muito além de triste, de eu estou triste, estou com raiva, estou bem ou mal. Percebe que as emoções, elas aprofundam muito mais do que isso? Eu, particularmente, tenho às vezes dificuldade de identificar exatamente as emoções que eu estou sentindo. No livro do CNV tem uma listinha com várias emoções quando as necessidades estão sendo atendidas e quando as necessidades não estão sendo atendidas. Mas eu encontrei, isso aqui não é marketing não, tá? Realmente, eu encontrei um baralho de CNV ilustrada, na verdade foi uma indicação de uma amiga nossa, Carla, e aqui nesse baralhinho tem várias emoções, ó. Então, na minha prática, quando eu preciso expressar algo para alguém em CNV, porque veja, eu não consigo a hora toda estar em CNV, né? Eu tenho o hábito, às vezes vou julgar, vou ter avaliações, mas quando eu estou vivenciando um conflito, eu busco trazer realmente essa comunicação de CNV para ser o mais claro possível com o outro, para que o outro não ache que eu estou num combate. É realmente um encontro, eu quero me encontrar com o outro e dizer, em tal situação eu senti isso. E esse baralhinho me ajuda muito, porque às vezes eu tô aqui e começo a passar tal, não é, e faço, nossa, é isso aqui. Por exemplo, envergonhado. Geralmente não seria uma envergonhado. Não sei se seria uma palavra que vem na minha cabeça automaticamente, mas esse baralhinho me ajuda muito. Mas você pode fazer em casa, você mesmo imprimir ou pegar uma lista. Isso também ajuda muito na prática, né? Para a gente começar a aprender a identificar os sentimentos, a ter essa autoconsciência. E também tem o baralhinho de necessidades, que é o próximo ponto,
que a gente vai ver, aceitação, afeto, apoio, aprendizado. Vai ser o próximo ponto que a gente vai conversar. Mas esse baralhinho é uma ferramenta muito interessante para ajudar a gente nessa autoconsciência. E aqui, na parte de identificação e expressão de sentimentos, novamente vou bater no ponto da autorresponsabilidade. A gente precisa se autorresponsabilizar pelos nossos sentimentos. Ou seja, eu tenho que pensar o que eu sinto quando observo isso. Eu sinto. Ao invés de pensar o que isso está me fazendo sentir. Eu não estou colocando a responsabilidade do sentimento no fato em si. Como a gente conversou, o fato é um gatilho. Quem sentiu isso fui eu. E aqui também é importante trazer alguns vícios de linguagem que tendem a negar a nossa responsabilidade. Por exemplo, quando a gente utiliza expressões e pronomes impessoais, como algo, isso me aborrece. Algo não me soou bem. Ou, por exemplo, quando a gente faz afirmações que mencionam somente as ações do outro, sem falar das nossas necessidades. Por exemplo, quando você não me liga no meu aniversário, eu fico magoado. Ou seja, eu estou colocando a responsabilidade do meu sentimento na ação do outro, quando em verdade eu fiquei magoado porque uma necessidade minha não foi atendida. Percebe a diferença? É responsabilizar a nós mesmos pelos nossos sentimentos, as nossas necessidades. Outra forma de vício de linguagem em que eu mascaro a minha responsabilidade é quando eu, numa frase, uso sinto tal emoção e uso um pronome que não seja eu. Por exemplo, eu me sinto magoado porque você disse que não me ama. Ou seja, eu estou colocando a justificativa do meu sentimento novamente na ação do outro e não na minha necessidade. No próximo tópico que a gente vai falar sobre necessidades, você vai entender como utilizar a sua necessidade como justificação do seu sentimento, como fundamento, como a raiz do seu sentimento. Mas como assim? Você pode perguntar, mas como assim, Juliana? A necessidade na raiz do sentimento? Não entendi. Então, deixa eu explicar. A gente não foi ensinado a pensar em necessidades, mas sim em pensar no que há errado nas outras pessoas quando as nossas necessidades não são atendidas. Por exemplo, quando a gente fala assim, o problema é que ele não me compreende, ou, por exemplo, você ama mais o trabalho do que a mim. Essas frases, em verdade, falam muito mais das nossas necessidades não atendidas do que do outro. As nossas críticas às outras pessoas, os nossos julgamentos são expressões alienadas de nossas próprias necessidades não atendidas. Porque quando eu digo, você ama mais o trabalho do que a mim, por trás é a minha necessidade de afeto que não está sendo atendida. Quando eu digo, o problema é que você não me compreende, é minha necessidade de acolhimento que não está sendo atendida. Agora percebe que quando eu chego para o outro e digo isso, você ama mais o trabalho do que a mim, o outro vai ouvir uma crítica ou ele vai ouvir minha necessidade? Ele vai ouvir a crítica. Então, quando a gente expressa a nossa necessidade de modo indireto, com essas avaliações, interpretações, acusações, é muito provável que o outro não vai entender o que a gente está querendo dizer. Porque o que a gente está querendo dizer é, eu preciso de você, eu preciso de tal coisa, sendo que o nosso medo de se expor, o nosso medo de ser vulnerável, faz com que a gente expresse o que a gente precisa de modo indireto, de modo de entrelinhas, e que o outro vai ouvir como uma crítica. E aí você pode perguntar, tá, Juliana, mas como é que eu vou identificar essas necessidades que você está falando? Tem uma ferramenta muito interessante que é a pirâmide de Maslow. Não sei, é bem comum, talvez você já conheça. Nessa pirâmide, Maslow, ele fez um escalonamento das necessidades humanas e necessidades que todos os seres humanos têm. Na base dessa pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas, por exemplo, comida, água, abrigo, sono. Depois vem a necessidade de segurança, que abrange segurança da família, segurança do nosso corpo, segurança da nossa casa. Também existem as necessidades sociais, que são amor, amizade, constituir família, sensação de comunidade. Depois vem as necessidades de estima, que são reconhecimento social, é você ser reconhecido pelo seu trabalho, é você ser reconhecido pelas suas atitudes.
E também a nossa própria autoestima, né? Você gostar de você mesmo, você gostar daquilo que você faz. E por fim, no topo da pirâmide, vem as realizações pessoais, que são aquelas necessidades de você poder usar a sua criatividade, os seus talentos naturais, o seu desenvolvimento pessoal. É a realização pessoal, é a coisa mais interna, são as necessidades mais internas que nós temos. E o interessante é que todas essas necessidades, todos nós temos. Todos os seres humanos são muito mais parecidos do que a gente acha. Nós temos necessidades muito parecidas. Seja uma pessoa aqui no Brasil, seja uma pessoa na China, seja um catador de lixo, seja uma socialite. Todos nós somos muito mais parecidos, porque nós precisamos das mesmas coisas. Então, essa nossa consciência de necessidades em comuns nos aproxima como humanidade. Então, nessa pirâmide de Maslow, se você estiver procurando, quando você for identificar suas necessidades, você pode ir nessa pirâmide e também pode pegar esse baralhinho ou pegar esse baralhinho aqui, ó, por exemplo, escuta. Se você tiver, também tem lá na lista do CNV, ou você pode... Tem várias ferramentas que você pode usar para buscar, identificar essas necessidades que não estão sendo atendidas. E o interessante é que, enquanto essa necessidade, né, ela está na raiz do sentimento, né, você sente aquilo porque essa necessidade não foi atendida, ao mesmo tempo, a necessidade vai ser o fundamento do pedido que você vai fazer. Então, é muito importante você realmente identificar qual é essa necessidade sua que não está sendo atendida. E aí, quando você percorrer essas necessidades, você vai se perguntar, mas Juliana, eu vou ter que dizer para o outro que eu preciso disso. Eu vou ter que dizer que eu preciso de contato físico. Eu vou ter que dizer que eu preciso de cuidado. Ah, não, a pessoa tem que saber, né? Isso é o mínimo. Como assim? A pessoa convive comigo e não sabe que eu preciso disso. Então, às vezes, a pessoa não sabe que naquela situação você precisa disso. E, em verdade, quando a gente não valoriza e não expressa as nossas necessidades, os outros tendem também a não valorizá-las. Então, você precisa, sim, valorizar e expressar necessidades, mesmo que você ache que elas possam ser subentendidas. Porque, acredite em mim, a gente acha que é subentendida, mas nem sempre os outros percebem aquilo que para a gente está tão claro. E nesse ponto, eu te convido a pensar na dor de você expressar a sua necessidade versus a dor de você não expressar. Porque essa expressão do que a gente precisa expõe a gente, né? É uma vulnerabilidade. E a gente se sente às vezes, o que é que o outro vai pensar de mim, tal. E essa é a nossa dor de se expor. Mas ao mesmo tempo, quando a gente não expressa claramente nossas necessidades, a gente tem a chance dela não ser atendida. Então, eu te pergunto, qual é a maior dor? É você se expor ou você continuar não tendo suas necessidades não atendidas que vão te fazer sentir esses sentimentos que você não gosta? É uma escolha, como sempre, é uma escolha. Você pode falar em entrelinhas, você pode querer ser subentendido ou você pode se expor e deixar claro o que você sente e o que você precisa. Então, eu vou trazer agora algumas ferramentas que, na vida prática, podem te ajudar a identificar os sentimentos e as necessidades dos outros e também os sentimentos e as necessidades nossas. Para a gente conseguir ouvir o outro profundamente, é a atitude empática. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a mensagem inicial do outro é apenas a ponta do iceberg. O que o outro está se queixando, às vezes aquela primeira frase, aquela primeira comunicação é algo que a pessoa tem coragem de te falar. Só que por trás daquela mensagem podem existir outras questões. Então você pode fazer uma paráfrase do que a pessoa falou. O que é uma paráfrase? É você repetir para o outro aquilo que você entendeu. A pessoa vai te falar e você repete com as suas palavras para ver se ficou claro para você. Ou seja, é um check, confirmando. Foi isso mesmo que você quis dizer?
e você em seguida pode continuar sondando e aprofundando o que a pessoa está sentindo e está precisando, evitando, como a gente conversou no início, dar conselhos, ficar dizendo sua opinião. Esse início do diálogo é aprofundar, ouvir o outro profundamente. E lógico que no fim, se a pessoa quiser a sua opinião, quiser o seu conselho, depois de você ter saído da ponta do iceberg e compreendido o contexto melhor, aí você pode dar um conselho, mas deixando claro que é a sua opinião, que não é a verdade universal, tá? E também fazer perguntas para ela. Tá, mas além disso, o que você mais sentiu? Foi só essa situação? Teve alguma outra situação que aconteceu? E aí você vai com ela desenvolvendo isso, porque a CNV tanto é com a gente falando para o outro, mas também a gente auxilia o outro a tentar se comunicar melhor para a gente. Aí você pode identificar sentimentos e necessidades que você percebeu na fala do outro e você confirma, porque é aquela história. Vamos evitar subentender, vamos evitar tirar conclusões sem confirmar. Vamos sempre confirmar os sentimentos e as necessidades que a gente está observando. E, por exemplo, se a pessoa te trouxe uma situação meio genérica, né, como a gente conversou aqui antes, aí você pode perguntar para ele, mas dessa situação aqui, o que você não gostou? E aí você vai trabalhando com ela para que ela consiga trazer um contexto específico para você. E também você pode fazer a pergunta, e o que você sentiu com isso? Você consegue dar nome ao sentimento? Qual sentimento específico surgiu nessa questão? Uma segunda ferramenta que é interessante no dia a dia que você pode utilizar é o convite à alternância de papéis, que em verdade é um pedido de empatia, é um pedido que o outro possa te ouvir mais profundamente. Então você pode perguntar, quando estiver numa situação, será que você pode tentar se colocar no meu lugar? E aí você continua, estando no meu lugar, quando eu vejo essa situação, o que você acha que eu sinto? Qual sentimento você acha? E aí você trabalha a questão dos sentimentos. E em seguida você pode perguntar, qual necessidade minha você acha que não está sendo atendida? E dessa forma você vai auxiliar que o outro comece a desenvolver também essa linguagem de sentimentos e necessidades. Porque é uma relação, é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que você quer expressar seus sentimentos e necessidades, se o outro começar também a ter uma consciência desse vocabulário, vai ser muito mais fácil a comunicação entre vocês. E aí, essa aula está fazendo sentido para você? Vamos agora revisar o que a gente estudou nessa aula, que são as 3 primeiras etapas da CNV. A primeira, que é observar sem avaliar, sem julgar, né? Sabendo fazer a distinção da observação e avaliação. E aí, o segundo passo é você, depois de ter observado o fato específico, você conseguir identificar os sentimentos e expressar esses sentimentos na sua comunicação. Depois de você ter identificado esses sentimentos, aí você vai buscar, tá, eu estou sentindo isso porque tal necessidade minha não foi atendida. Então, o terceiro passo, identificar necessidades. E depois eu trouxe para vocês algumas ferramentas que podem auxiliar essa investigação, como a gente encontrar esses sentimentos e necessidades que às vezes estão escondidos ali e a gente não tem a facilidade tanto de imediatamente identificar. E na próxima aula a gente vai falar de uma das coisas mais difíceis no mundo. Qual é? Fazer um pedido claro e específico. A gente acha que pede claramente, mas acredite em mim, a gente pede muito entre linhas. A gente fala as coisas presumindo que o outro sabe o que a gente quer. Mas na próxima aula eu vou te trazer consciência do que é um pedido claro e específico e te ajudar a elaborar ele dessa forma para que você consiga finalmente se comunicar de uma forma efetiva, clara e não violenta. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!